Então, boa noite oficialmente a todas e todos. Muito bem-vindas e bem-vindos ao CEP Edgar Morin. Hoje, então, temos a grata alegria de receber esse nosso querido amigo, né, o professor César Nunes, né? Vou apresentar o César, é doutor em Física pela Universidade Técnica de Munique, pesquisador associado ao Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unesp e Unicamp, membro do Grupo de Pesquisa e Inovação do PISA, OCDE, diretor executivo da Hort Tecnologia, e é nosso amigo aqui no CEP Edgar Morin. E ele aceitou o nosso convite porque o César já fez o debate, a discussão sobre esse filme, que é um filme tão interessante que está sendo aí indicado para pelo menos 13 Oscars, se não estou enganada, né? Que é o Oppenheimer, que é um filme que leva o público ao paradoxo do homem enigmático, que deve arriscar destruir o mundo para salvá-lo, será? É um drama histórico, Alexandre. Baseado... Vou pedir para desligarem os microfones, por favor, e depois teremos oportunidade de conversar. O filme, então, é um drama histórico baseado no livro biográfico vencedor do prêmio Pulitzer, Prometeu Americano, O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, ambientado na Segunda Guerra Mundial, que segue a vida do físico da Universidade da Califórnia e diretor do laboratório de Los Alamos durante o projeto Manhattan, que objetivava construir a primeira bomba atômica. A trama acompanha o físico e outros cientistas no processo de desenvolvimento da arma nuclear responsável pelas tragédias em Hiroshima e Nagasaki, em 1945. É um filme longo, difícil, né, porque traz muitos conceitos históricos, né, muitos dos quais a gente nem todos sabem, né, detalhes, né, e da própria vida pessoal, né, e das suas contradições aí do Oppenheimer. Então, vou passar a palavra imediatamente ao nosso queridíssimo César, agradecendo mais uma vez pela generosidade de estar conosco e discutir aqui, apresentar a visão dele desse filme tão magnífico. César, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado, Isabel. Eu agradeço o convite e eu vou tentar contextualizar algumas coisas que eu acho que elas nos ajudam a pensar, né? Então, eu vou fazer uma passagem. Vocês devem ter visto que a ideia da física quântica é muito forte, né? E foi uma mudança de paradigma muito grande na virada do século. Então, eu queria contar um pouquinho, algumas coisas relacionando o que estava acontecendo no mundo, porque a gente está vendo, né, o filme todo é em cima da guerra, né, da história da guerra e de como se tomam decisões. Então, entra a política, mas entra a ética, o papel dos cientistas e da ciência na nossa sociedade. Então, para esquentar um pouquinho, eu vou passar por algumas coisas, misturando um pouquinho que estava acontecendo na física e pensar alguns eventos que eu acho que eles nos ajudam a localizar essas coisas e já vai provocando um pouquinho para vocês depois escolherem por onde a gente continua a conversa. Eu estou assumindo que todo mundo que está aqui assistiu o filme, né? Então, se alguém não assistiu, aí depois faz algumas perguntas de compreensão, né? Eu não vou passar pela história numa narrativa fiel ao que está mostrado no filme, porque eu acho que a gente ganha tempo com isso. Eu queria começar dizendo que da onde eu venho, né? Eu fiz o mestrado em Física Nuclear Teórica na Universidade de São Paulo, né? Então, quando a gente fala da física teórica,
você trabalha com as teorias, como é que eu explico, por exemplo, o funcionamento dos núcleos, as formas, as energias que estão lá, como é que eu faço reações nucleares, mas sob um ponto de vista teórico. Esse foi o meu trabalho no mestrado, né, de estudar muito a fundo alguns núcleos, em particular era um, né, o érbio, mas eu estou contando isso porque depois eu fiz o meu doutorado fora, na Alemanha, e lá eu mudei, porque a gente chama de física de partículas, uma interseção entre a física nuclear, teoria de campos, né, teoria quântica de campos, e a física de partículas. Então, tudo isso que é discutido no filme, de certa forma, fez parte da minha formação, da minha história, então a gente pode conversar um pouquinho sobre algumas dessas coisas, se vocês quiserem, né? É, como eu morei na Alemanha, eu vivi algumas coisas muito fortes. Eu estava lá no momento da queda do muro, né? Eu morava em Munique, tinha ido para Berlim, né? Visitar a Alemanha Oriental, né? Que você passava pelo controle, era uma coisa bem, né? Assim, você se sentia muito, estou fazendo algo errado, né? De passar para lá. Eu lembro que quando eu fui, né, para o lado oriental, eu voltei, tinha sobrado 5 marcos alemães do lado oriental, e era proibido passar, mas aí eu colecionava notas, né, falava, eu vou levar, mas é aquela coisa, se for pego, sabe assim, 5 marcos era uma coisinha, mas só para vocês sentirem como é que era essa sensação de estar do outro lado, né, então eu fui para lá em 87, né, que eu fiz essa primeira viagem, e depois o muro caiu, eu acho 91, né, 90, 91, agora nem me lembro exatamente. É, mas então foi uma mudança enorme. Só que as conversas todas eram em cima de como é que os alemães se veem como cultura, uma cultura sendo unificada. Então eu vivi bastante essa mudança também na cultura. E lógico que isso a gente estudava. Eu fui para lá pelo Instituto Goethe, né? E aí você tem uma imersão na cultura alemã, né? Que é por isso que existe o Instituto Goethe. Eles querem difundir, querem ser conhecidos como uma cultura, né, avançada, tá? Então eu vivi bastante disso. Bom, isso é só um preâmbulo, tá? E aí eu vou começar a trazer algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente pensar. A gente vê a guerra como sendo algo, né, que aconteceu lá atrás, a Segunda Guerra, e a gente está tendo problemas novamente agora, mas teve muita gente que, por olhar só para os grandes centros, dizia que, olha, nós estamos num momento da nossa civilização que as coisas mudaram completamente, somos muito mais racionais, né? E então pega o livro do Steve Pinker, por exemplo, né, que fala, olha como diminuiu a violência, não tem mais grandes guerras, não tem mais aquele número grande de mortes. Mas tem outros autores e outras maneiras de olhar para isso que, assim, olha, a gente está vivendo na corda bamba porque não tem mais nada assim que seja tão aparente, porque se tiver, destrói o mundo, né? Que é a ideia toda que veio da Guerra Fria, que é muito mostrada né, no final do filme, é isso, né, quando começa a ser a disputa Estados Unidos e União Soviética. Mas é interessante a gente olhar para esses países e pensar onde que estava a física nessa época. Por exemplo, a unificação da Alemanha, ela aconteceu em 1871, né, 1870, a guerra com a França, né, França-Prússia, e ali e até ali era Napoleão III, né, que é sobrinho do Napoleão, que estava fazendo invasões. Por exemplo, eu tive na Indochina agora e lá, assim, tudo tinha sido invadido pela França, esses países de lá, né? Então, assim, se a gente for pensar, não está muito longe que aconteceu tudo isso, né? Então, aí, 1870 tem a unificação da Alemanha e a gente vai ver algumas das grandes descobertas da física, elas acontecem, por exemplo, em 1900, o Max Planck faz a primeira hipótese de que a energia, os fótons saíam, né, isso chamava radiação de corpo negro. A gente não precisa entrar em detalhes, mas foi a primeira vez que ele usou a ideia de que a energia é quantizada, ela sai em pacotinhos, ela é discreta, não é um contínuo de energia, né, a energia eletromagnética, ela vinha em quanta.
por isso que virou física quântica, né? Mas isso foi proposto em 1900 e era um jeito de explicar uma radiação que se via, né? E não tinha outra maneira de explicar. Então, o Max Planck explica nessa época, e aí em 1905 tem, né, dizem que é o ano milagroso do Einstein, porque ele publica só trabalhos que fizeram toda a diferença, né? A teoria da relatividade restrita, e tem um trabalho muito famoso dele nesse ano também, que chama o efeito fotoelétrico, que de novo ele mostra essa ideia de que os elétrons, né, eles saem com energias definidas. Então isso foi quase que o começo da física quântica, tá? E o Einstein não acreditava na física quântica, depois a gente pode voltar nisso. No filme tem uma passagem lá que fala, né, que o Einstein não acreditava, que ele mesmo diz, vocês acham que eu comecei, mas eu não acompanhei nada disso depois, né? Então tem algumas discussões muito interessantes, porque o que começa a acontecer? Esses fenômenos, né, quânticos, eles começam a aparecer numa velocidade maior a partir desses anos, né, 1905, e se a gente for pensar, né, esses físicos, por exemplo, Einstein, em 1915, ele publica a teoria da relatividade geral, né? Só que ele é alemão, ele estava na Alemanha e a Alemanha tinha começado a guerra em 1914. Quer dizer, os cientistas, normalmente, eles continuam trabalhando no que estavam fazendo, né? Então, eles já tinham pesquisas e seguem fazendo as pesquisas que já tinham, se envolvem pouco, né? Em geral, esses que, né, que veem o mundo de uma maneira, né, muito mais, eu diria, absorvidos, né, pelo mundo das ideias. Isso aparece no começo do filme, quando o Oppenheimer, não sei se vocês lembram, ele chega na Inglaterra, ele vai dormir, não consegue, porque aparece, né, imagens, partículas de tudo quanto é lado, tal. Essa ideia de você estar com a cabeça, né, pensando em teorias, explicações, ela vem muito do fato da gente ter alguns problemas que são o limite de fronteira do conhecimento. A gente sabe que não consegue explicar o que existe, mas sente que está num limiar, né? Que alguma coisa está ali que vai dar para explicar. Essa era a sensação nessa época, 1915 para frente, né? A física quântica, ela surge de uma forma que tinha muita coisa que não era explicada, então a dualidade onda-partícula, né? Que você começa a assumir que um fóton ele tem comportamento de partícula, que era o que o Einstein mostrou naquele trabalho dele do efeito fotoelétrico, mas ele também se comportava como uma onda, como uma luz, né? Então, tinha uma coisa, mas ele é um ou é outro? Depende da experiência que você faz, ele se mostra de um jeito ou de outro. Por isso que a gente fala dualidade onda-partícula. E um pouco mais para frente, né, em 1921, o de Broglie fala isso também vale para elétron, não é só o fóton, é uma partícula que a gente daí vê que ela é muito mais, né, tem uma existência muito mais real, ela também tem um comportamento onda-partícula, né, surge o princípio da incerteza, então todas essas coisas chacoalharam as bases que a gente tinha de uma física positivista, uma física que você conseguia ter tudo determinado, né? Então a física quântica ela dá uma mexida muito grande e é isso que aparece no começo do filme, né? O Oppenheimer fala: eu vou para a Europa porque é lá que está acontecendo a discussão da física, né? Então os atores que aparecem, né? Atores cientistas, né? Não atores do filme, mas os atores de fazer a física nessa época, assim, talvez o principal era o Niels Bohr, né? O Bohr ele cria uma explicação para o átomo, né? Como é que funciona um átomo de hidrogênio? Você tem lá um próton no meio e tem um elétron, né, nas suas órbitas, né? Ele é o primeiro que fala essa órbita é uma órbita quântica. Então ele usa a física quântica em 1915 para fazer essa hipótese de que ali começava, né, uma explicação quântica para a ligação das partículas. Bom, por que eu estou falando isso? Se a gente for pensar, de 1914 a, a 1918, foi a Primeira Guerra Mundial, né? Qual que era o papel dos Estados Unidos nessa época, né? Ele produziu um monte de armamentos. Os Estados Unidos teve um enriquecimento nessa época fenomenal.
né? Então a gente começa a ver que tem uma ligação, né, de quem tem, ou quem se aproveita, não vou dizer que tem um interesse direto, mas que acaba se aproveitando da época da guerra. Então o que aconteceu? Os países ali, né, o Império Austro-Húngaro vai guerrear, né, contra os aliados, né, França, Rússia, Grã-Bretanha e Estados Unidos entrou ali, né, fornecendo as coisas, mas tem uma mudança completa econômica. A consequência disso é uma crise profunda econômica nos anos seguintes. A União Soviética, se a gente for pensar, é muito importante porque o comunismo ele aparece como aquela palavra maldita, né, no filme o tempo inteiro. Não começa assim, começa as pessoas ali discutindo como venha fazer parte do sindicato. O sindicato estava ligado a um movimento, né, que era o comunismo dos americanos, eles não vinham como sendo o comunismo da União Soviética, mas vocês percebem que ao longo do filme vai virando uma palavra maldita, né, que depois vem o macartismo lá na frente, né, que vira algo que você persegue para trás, né, não é que tudo que já tinha sido feito, por exemplo, pelo Oppenheimer, ele volta olhando para trás com outro julgamento, né, o que tinha acontecido lá atrás. Tá? Então é importante pensar, por exemplo, nessa época, né, 1917, quando tem a Revolução Russa. Né? E a Rússia sai da Primeira Guerra porque fala, a gente está com problema interno aqui, vamos cuidar disso. Tá? Então, nesses anos posteriores, todo mundo estava com problema. Né? Os Estados Unidos teve esse boom econômico, mas na sequência a gente sabe, né, como gerou uma inflação descontrolada tal, e a crise, né, a Bolsa de 1929. Então, eu estou trazendo essas coisas porque se a gente for olhar em termos da física, os físicos aí, o Bohr, o Heisenberg, que aparece no físico. O Bohr é dinamarquês, o Heisenberg é alemão, né? Alguns daqueles outros que são citados, né? Por exemplo, o Hans Bethe é um alemão também, né? Vários desses físicos alemães eram judeus. E na época que começa a crescer, né, a República de Weimar, né, que surge nesse pós Primeira Guerra Mundial, e depois começa a ascensão do partido, né, que vai virar o partido nazista, começa já a ter uma perseguição, e vários desses, antes de eclodir a guerra, eles já começam a migrar. Mas existia uma colaboração muito grande, isso fica evidente no filme, né? Então é importante a gente entender que nessa época que surge a física quântica, ela aparece também já aplicada à física nuclear, tá? Então, vocês devem ter visto numa passagem do filme que aparece lá o Oppenheimer correndo atrás do rapaz que saiu com o jornal. Não sei se vocês lembram, ele estava saindo de um lugar com o jornal e ele vai lá mostrar pro Lawrence, né, o Lawrence lá em Berkeley, falando que, olha, né, conseguiram fazer a quebra de um núcleo, né, que emitiu muita energia. E ele fala, não, não pode ser, e vai fazer a conta e não consegue mostrar. E o outro rapaz que estava lá fala, não, mas eu vou fazer a experiência. Ele fala, é verdade. Então, você está dizendo que não pode, mas a realidade é que pode. Então, é uma discussão o tempo inteiro no filme sobre quanto que a teoria avança, ela prevê coisas, e aí você vai fazer e não é aquilo, ou você tem primeiro a experiência e fala, agora acho uma teoria para isso. Então, a física caminha muito dessa maneira. Mas ali o que aconteceu? Se descobriu que quebraram os núcleos, né? Fazer a fissão nuclear gerava uma energia muito grande. E ali, já na hora, né, esses físicos, eles se tocam, falam, essa energia é monumental. Tanto que isso gera a carta que o Einstein escreve junto com o Szilard, né, e manda para o presidente dos Estados Unidos, né, para o Roosevelt, né, que era o presidente nessa época, já no seu terceiro mandato. Então, esse alerta, ele já vem quase como uma recomendação, fala, olha, né, a Alemanha está lá, né, fazendo as suas pesquisas, mas não são confiáveis, eles já estão perseguindo judeus, eles já tiveram que sair do país, e agora eles estão fazendo esse tipo de experiência, que essa quebra do núcleo foi na Alemanha.
E vocês devem ter percebido que ali, logo em seguida, aparece uma comemoração de que o Oppenheimer tinha publicado um trabalho sobre buracos negros, né, que é como é que as estrelas morrem, né, que a gente pode falar disso depois se vocês quiserem. Então, assim, uma coisa que era um grande feito ali, e ele fala, mas isso foi eclipsado porque a Alemanha declarou guerra, invadiu a Polônia, né? Então, tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Você descobria que dava para gerar energia dos núcleos, mas tinha uma estabilidade muito grande, e eles já falaram, isso aqui vai virar bomba. Então, vamos fazer o projeto Manhattan. Quer dizer, o Roosevelt autoriza que esses físicos se juntem para isso. E aí tem uma coisa interessante, né? Eu vou pular várias coisas da física nesse pedaço, e depois, se vocês quiserem saber alguma coisa, a gente volta e fala, né, do pedaço da física. Mas acho que tem algumas coisas interessantes que eu queria chamar a atenção, né? Vocês percebem que o tempo inteiro, quando eu peguei lá de trás, né, a guerra França-Prússia, unificação da Alemanha, Primeira Guerra, e isso aconteceu na Segunda Guerra, o que acontece? Vários países se juntam para combater o outro que está mais forte, ou a associação de outros países, né? Esse movimento de você cooperar para competir, né, na história da civilização, ele aconteceu muitas vezes. Tem um autor muito interessante, o Peter Turchin, né, escreve Turchin, é um cara que vale a pena conhecer. Ele trabalhou muito com as ideias evolucionárias, né, que surgiram pós Darwin, né? Como é que a gente entende essa ideia? Isso chama seleção multinível, né? Que não é que você pensa no gene egoísta, não, a cooperação em diferentes escalas, ela acontece o tempo inteiro, e você vai formando estruturas mais complexas, porque ela consegue competir com um rival que ficou muito forte. Aí esse aqui se junta de uma maneira complexa de novo para competir com o outro. Então você vai gerando níveis, mas sempre baseado nessa ideia de que eu estou competindo, né? Eu colaboro para poder competir mais. E isso está até hoje. Se a gente não quebrar isso, né? E aí é legal de pegar depois as ideias do próprio Morin, né? Porque quando ele fala lá de ética política e tal, é assim, como é que eu saio desse círculo vicioso, tá? Mas eu queria deixar só esse gancho aqui para depois a gente voltar e falar. Mas isso que estava acontecendo ali naquele momento, né? Os países estavam se juntando para competir mais. E aí entra algo que é muito polêmico, né, que é a ideia de será que eu consigo dar um basta se eu mostrar que eu sou mais forte que todo mundo? Que foi o que os Estados Unidos tentou fazer com a bomba, né? Então a gente vai lá, explode, e aí tem várias coisas controversas, né, na minha opinião. Primeiro que é essa lógica de você falar, eu vou mostrar tanto poderio que aí os outros não vão querer mais competir comigo, como se isso fosse para sempre. E a gente sabe que esse livro esse autor que eu falei, o Peter Turchin, ele mostra que em 10 mil anos de história da civilização, isso aconteceu o tempo inteiro, de se juntar, cooperar e ganhar do outro e tal. E sempre os que foram os agressivos, eles, na média, duram menos tempo do que os que são cooperativos, né? Então, essa ideia de que você vai ficar muito forte, ter a bomba e atacar o outro, ela vai durar por um pouquinho de tempo, até que os outros consigam se organizar de novo, e aí eles vêm e questionam, não necessariamente usando a mesma tática ou a mesma arma, tipo de arma, né? Então, a gente vê hoje o que pode acontecer, né? Países muito menores ou grupos que nem são países, eles podem fazer um exército de drone, por exemplo, usando inteligência artificial. Isso pode ser uma coisa tão ou mais letal do que esse que tem que construir, né, uma estrutura e vai jogar uma bomba uma vez em um lugar. Então, essas coisas vão mudando o tempo inteiro, mas é legal a gente ter como pano de fundo. Mas então eu queria chamar a atenção, né, que o que aconteceu no filme, que é muito bem mostrado, foi algo que a Mariana Mazzucato tem defendido muito hoje. Quer dizer, um país ele pode direcionar esforços para uma coisa e ele vai ficar muito bom naquilo, né? Só que quando ele direciona os esforços, ele pode fazer de tal maneira que ele está olhando quais são
as consequências, efeito segunda ordem, terceira ordem. Então, eu posso fazer alguma coisa que vai gerar, né, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia, vai gerar um sentimento de união das pessoas, tá? Que é o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando resolveram lançar um foguete para a Lua. Ela tem um livro que chama Mission Economy, né, Economia de Missão, que ela fala, olha quanta coisa que teve que ser modificada para contratar empresas, para fazer desenvolvimento, para acompanhar, tal. Então, você mexe com todo o ecossistema de funcionamento da economia e tal, e eu queria fazer o paralelo disso com o que aconteceu lá no filme, mostrando que o Projeto Manhattan foi isso, né? Eles juntaram um monte de gente, um monte de físicos famosos, mas foram produzir ali, não parece a tecnologia toda que teve que ser desenvolvida, mas no fundo você tem um grande movimento ali, como era um projeto escondido, ele não teve esse efeito imediato na sociedade, mas ele teve posterior, né, dos Estados Unidos a se achar, agora nós somos os detentores das armas nucleares. Não aparece lá no filme, mas a União Soviética, ela faz o primeiro teste dela de bomba atômica em 1949. E no filme aparece aquele dilema todo, vamos produzir a bomba de hidrogênio ou não, que Oppenheimer era contra, né, depois que ele já tinha feito a bomba atômica, os Estados Unidos produz a bomba de hidrogênio em 1952, a União Soviética em 1953. Então, o que aconteceu? Exatamente o que já tinham falado, que o Roosevelt já falava e que o Oppenheimer também falava ali, que é uma escalada, né, de cada um quer ficar mais poderoso que os outros, e a gente viu, isso culminou na Guerra Fria, tal, que aparece dali para frente. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente conversar daqui a pouquinho, quer dizer, o quanto que os cientistas estavam desenvolvendo coisas que era entendimento, né, da física pura, entender o mundo, como é que funcionam as coisas, apareceu uma oportunidade de fazer isso numa física aplicada, a aplicação era para a guerra, que tinha motivo de falar, olha, né, se o Hitler fizer primeiro, acaba, né, vira só, o mundo inteiro fica subjugado, mas ali aparece algo muito controverso, que é peraí, agora o Hitler, né, já quando estava no final, quando conseguiram produzir a bomba atômica, o Hitler, né, se suicida, então já não tinha mais a Alemanha no páreo. E aí eles falam, mas os japoneses, tá. Então, na minha opinião, agora já é uma coisa bem pessoal, eu acho que ali já tinha que ter resolvido que nós não vamos jogar essa bomba para matar primeiro 70 mil aqui, 3 dias depois matar mais 40 mil lá. Quer dizer, se é um efeito de dissuasão, né, então que matasse menos, sabe? Para mim nem tinha que matar, sabe? Mas assim, eles vão reforçando uma ideia e no filme não aparece esse tipo de dilema. Quer dizer, aparece assim, primeiro como um grande feito e depois será que tinha que fazer outra bomba, tal. Mas para mim ali e foi o movimento de vários cientistas, né, de falar, olha, não precisa fazer isso. Então eu acho que esse é um ponto bastante polêmico. E eu acho que sim, o fato do Oppenheimer ficar tão atormentado, né, que aparece no filme várias vezes, era para ficar mesmo, na minha opinião, porque foi uma coisa muito controversa, mas a gente pode daí seguir um pouco conversando sobre isso, né? O que está por trás desse tipo de estratégia de competição entre países que é, irremediavelmente leva à guerra, tá? Que a gente está vendo agora de novo, é isso que está acontecendo. Então, como é que muda essa mentalidade? Se são órgãos internacionais e qual que é o papel da ciência, né? A ciência tem que participar, tem que ser mais política, né? Você tem que ter a população mais ciente do que está acontecendo. Então, eu vou parar de falar um pouquinho aqui, porque eu passei por várias coisas, mas eu acho que isso já abre, né, para a gente puxar por onde vocês quiserem de cada uma dessas frentes que eu abri ou novas que vocês queiram. Senão eu fico falando demais e a gente não aproveita o grupo aqui, que eu acho que o legal é a proposta de fazer um debate, né? Então eu vou parar e depois, conforme for, eu vou trazendo as outras coisas que eu tinha anotado aqui, que eu acho que vão fazendo um veio legal. Mas muito boa essa situação que você nos coloca, não é, para compreender o filme, foi para mim muito importante. Então a palavra está aberta.
Eu tenho uma questão. Então, enquanto as pessoas pensam para perguntar ou tiram a inibição, né, para perguntar, duas questões que me ocorreram, é, quer dizer, muitas ocorreram, né, sobretudo a questão da ética, né, questão da ética que impera aí no papel da ciência mesmo, não só do Oppenheimer, mas há alguns personagens que mostram isso, né, esse dilema, é uma questão, né, que vem. Outra questão que eu acho que o Edgar Morin diria, e aí eu quero ver o contraponto disso, é a questão da ecologia da ação, né, que ele diz que nem sempre os resultados esperados ocorrem de acordo com a intenção dos atores, né? E que a longo prazo não se sabe onde é que uma ação poderá culminar, né? Que vinha o tempo todo, né? Essa questão. E o como se contrapõe essa ideia da ecologia da ação com a ideia da intencionalidade, né, na ciência, diante de uma questão tão polêmica, né, de um paradoxo tão gritante como esse vida-morte, né, enfim, como é que se coloca aí essa também essa ideia, intencionalidade e ecologia da ação? Como você vê isso, César? Então, eu acho que uma coisa muito importante, né, que a gente aprende com o Edgar Morin é que ele fala que a gente tem que mudar, quer dizer, o pensamento sistêmico, ele é muito importante para a gente aceitar esse mundo que nós temos, né? Porque o mundo vai continuar tendo conflitos, mas muitos desses conflitos são conflitos porque nós somos diferentes, né? E muitos desses conflitos, então eu diria, esses são os conflitos naturais. É lógico que eu quero manter a minha cultura, que eu quero que meu povo continue tendo identidade e tal, mas é lógico que ele vai interagir com outro povo e vai ter mudança. Então pode ser que no longo prazo as coisas fiquem muito menos demarcadas, né? Vai lavando uma cultura, mas isso é um processo evolucionário. Tá? Para onde vai, a gente não consegue determinar, né? Outra das coisas que ele traz muito forte. Quer dizer, você tem uma incerteza que, se você rema contra, é muito mais difícil do que você olhar para ela e falar: olha, está acontecendo. Queria que acontecesse, se não quisesse que acontecesse, eu vou ter algumas ações, e aí entra essa ideia. Quer dizer, eu posso inicialmente achar que eu vou conduzir alguma coisa, ter a intenção, como você falou, né, de, eu quero preservar a minha cultura, né? Então eu vou criar redomas, barreiras, né? Exclusão, assim por diante. Mas pode ser que isso se mostre inviável. Por quê? Porque o mundo está mudando, está aparecendo um monte de coisa. Os jovens crescem com acesso a outras coisas. Então, essa ideia de que eu posso ter uma intenção inicial, mas eu tenho que estar aberto para um devir, né? Aí é muito maturana também, quer dizer, você vai você vai fluir nesse devir, mas que ele vai acontecer, ele vai, né? Então, como é que eu mantenho coerência nisso? Então, assim, aí é a ideia de que a minha ética é o quê? É eu fazer uma ciência que é para o bem comum, e não uma ciência para competição, não uma ciência para esse grupinho se dar melhor em detrimento do outro. Eu acho que aí a gente consegue entender um pouco que ciência é essa que está sendo feita, porque existe uma captura muito grande hoje da ciência em prol de um grupo ou de outro grupo. Vê o que aconteceu na pandemia, por exemplo, a produção das vacinas, tal, que teve, né, um aporte muito grande de verba dos próprios países nos laboratórios, mas a hora que começou a sair vacina, o que aconteceu? Primeiro nós, eu preciso ter 3 doses no meu país para daí falar se sobrou alguma coisa, aí pode distribuir. Né? Então você percebe que na hora que aperta o calo, que vem um evento extremo, né, é onde a gente vê que esses valores, né, de uma cultura
de universalidade, né, de somos iguais e vou pensar no outro, né, iguais na nossa diferença, tá? Eu comecei falando disso, mas eu acho que isso aparece muito, e aí como que se lida com isso, né, que entender que vai ter a ecologia da ação e você continua tomando decisões enquanto ela está se desenrolando, né? Eu acho que isso é só a partir dessa compreensão de que o processo é assim, quer dizer, tem que ter o pensamento sistêmico de entender que isso vai sempre continuar interdependente, vão surgir novas coisas. Então, a minha impressão é que se a gente estivesse fazendo essa formação de base, você não precisa esperar tudo já polarizado, né, como a gente vê hoje um mundo multipolar agora, não é mais, né, bipolar, ele é multipolar, mas aí a hora que chega nisso você fala, e como é que eu crio organismos internacionais que consigam buscar entendimento mútuo? Não busca, né? Você está fazendo ainda discurso estratégico de falar quem que eu ganho, o que que eu dou em troca, né? Como é que eu pressiono o outro, que é o que está acontecendo. Então, eu dei uma palhinha aí sobre algumas dessas coisas, mas eu acho que essa perspectiva de aprender a não competir desde pequeno, na formação já, de você entender que não é porque o outro é diferente que eu tenho que competir com ele, ou eliminar, ou segregar, tá? Então, eu acho que aí tem um começo de transformação que é diferente muito do que é defendido por vários desses cientistas, ou cientistas sociais, né? Então, eu citei lá o Pinker, mas os americanos são craques em fazer isso, falar, olha, tá certo, é o nosso jeito de olhar para a política, para a democracia, é o nosso jeito de ter superioridade em armas, então você continua jogando, né, ou incitando uma guerra aqui, porque aí eu enfraqueço, né, o meu opositor indiretamente, mas eu continuo lucrando porque eu estou produzindo armas, né? Ainda hoje a economia é movida por produção bélica, depois de tudo isso que a gente já viveu e está vivendo mais ainda. Mas eu vou deixar outros falarem, né? Vocês podem aportar aí, tanto nesses assuntos, né, que a gente está falando agora, que ele extrapola um pouco o filme, ou se quiserem voltar para as questões do filme. Eu tenho uma pergunta. Sim, Pode ser? Claro. Meu nome é Marcos Lorieri. O senhor tem um nome, posso chamar de você, né? Eu sou bem mais velho que você. Você tem o mesmo nome de um outro professor da Unicamp, que é o César Nunes, da área de educação, né? Uhum. Os sobrenomes devem ser diferentes. Duas passagens do filme que me mexeram muito comigo. Eu conhecia alguma coisa do Oppenheimer lá na década de 60. Eu dava aula no curso antigo científico e clássico. E no curso científico o foco era muito nas ciências. E eu dava aula de filosofia e filosofia das ciências, né? Isso para alunos do ensino médio, né? Hoje é bem mais difícil. E por acaso eu li no jornal sobre a morte do Oppenheimer, 1969, 68, não me recordo bem, e a história do processo todo dele, né, que ocorreu nos Estados Unidos, e o retorno dele ao Instituto de Física Nuclear dos Estados Unidos, e ele foi, se não me engano, indenizado, reconduzido, e logo em seguida ele pediu demissão, declarando que ele não queria mais aquilo, ele iria estudar filosofia para pensar nos grandes problemas da humanidade, né? Eu usava esse mote para mobilizar meus alunos para estudarem filosofia. E, por acaso, eu encontrei numa livraria a peça teatral chamada O Caso Oppenheimer, né? Que teve como base um livro, uma biografia do Oppenheimer, até onde eu pude ler, que chamava como é que chama? Aquele da mitologia lá, do fogo, Prometeu. Prometeu americano, né? É o nome dessa biografia, que não existe em português. A gente lia a peça, discutia todos esses dramas. O filme tem uma sequência bem parecida com a sequência da peça teatral, né?
e me impressionou, porque eu reli tudo agora depois que eu vi o filme. Eu ainda tenho a cópia dessa peça teatral comigo. O final da peça é bem diferente do final do filme, mas no final do filme me impressionou muito aquele pequeno diálogo, né? Parece que em dado momento o Oppenheimer se encontra com Einstein, e eles têm uma conversa que todo mundo ficou intrigado com o que eles teriam conversado. E no final do filme, alguém lá do filme diz que o que eles teriam conversado foi isso, isso e isso. E aparece a cena na conversa em que o Oppenheimer disse para o Einstein: nós queríamos descobrir um modo, parece que é assim a fala, de incendiar o planeta, e nós conseguimos. A minha pergunta é essa: isso é verdadeiro? E parece que por trás dessa pergunta tem a ideia de que uma bomba de hidrogênio ela poderia desencadear uma sequência enorme sei lá, na atmosfera, né, incendiar o planeta, e com isso acabar com a vida, né, no planeta. Essa é uma passagem que me impressionou muito. A outra foi a conversa dele com o Eisenhower, que era o presidente, né? Ele foi levado lá para o Eisenhower conhecer o pai da bomba atômica, né? E ele chegou todo tremendo lá, e o presidente perguntou para ele: como o senhor se sente? Ele falou assim: com as mãos ensanguentadas, por conta do desastre de Hiroshima e Nagasaki, né? E aí o presidente disse: o senhor não tem que se sentir culpado. Quem mandou apertar os botões foi eu, não foi o senhor que apertou o botão, né? Mas mesmo assim ele continuava tremendo e chorando. Aí o presidente dá a ele um lencinho para enxugar os olhos e fala para o general que estava acompanhando: leve esse bebê chorão embora daqui. Isso me marcou muito, porque parece que os políticos são muito insensíveis em relação aos sofrimentos da população, do mundo, um pouco ligando com aquilo que foi falado agora de uma convivência amorosa entre os seres humanos, né? Não sei se você pode comentar alguma coisa, eu fico mais com a primeira pergunta. Não, é legal, porque aparece, né, essa ideia de incendiar a atmosfera, que não sei se vocês lembram, na hora que eles estavam lá, não parecia a sala de aula, que aquele grupo que ele conversava ainda não era, ainda não tinham começado a produzir, né, a bomba. Mas ali o Edward Teller, ele está lá com papel e o Oppenheimer quer conversar, falando: isso aqui é mais importante. E ele mostra para os do lado, aí todo mundo levanta, e aí o Oppenheimer vai ver o papel, né, e tem algumas equações ali, mas na verdade o que ele estava calculando? Era a probabilidade de uma reação nuclear de fissão, como eles estavam fazendo, dela, quando explodisse, esquentar tanto a atmosfera que você começava a ter reações de fusão nuclear, né? Porque os núcleos, eles funcionam, né? Se você junta prótons de hidrogênio, você forma deutério, forma hélio, né? O que acontece, a gente chama de nucleossíntese, é o que acontece dentro de uma estrela. Cada vez que você gruda esses núcleos leves, eles mandam muita energia para fora, tá? E quando você tem os núcleos muito pesados, né, que tem muitos prótons, muitos nêutrons, o jeito de ganhar energia é o contrário. Você quebra eles e aí eles mandam energia para fora. Então, numa ponta, com poucos prótons, poucos nêutrons, você ganha energia grudando eles. Na outra ponta, você ganha energia quebrando eles. O que eles estavam fazendo, a fissão nuclear, pegar o urânio ou o plutônio e quebrar, é com esses pesadões. Mas o Teller fez uma conta ali, ele falou: olha, se a gente gerar essa energia e fizer uma reação em cadeia, vai gerar tanta energia num espaço tão pequeno aqui, que como você tem hidrogênio aqui na atmosfera, você pode começar a fazer essa outra reação que estaria na ponta de cá. E essa aqui é muito mais energética, e aí vira uma reação em cadeia de queimar o hidrogênio. E aí faz isso aqui, assim, é como se estivesse acendendo, né, pondo fogo na atmosfera. E isso não para, aí ia acabar o mundo. Essa é a conversa, e o Oppenheimer, ele sai com esse papel e vai levar para o Einstein. Isso é no começo ainda do filme, ali talvez o primeiro terço do filme, né, que ele leva. E aí, quando eles voltam naquela cena final, que fica aquilo que
o Strauss fala que eu não sei que ele falou mal de mim, porque o Einstein passou e nem me olhou, tal, que é a cena que aparece. É Aí eles verdade. vão fazer uma suposição do que poderia ter sido a conversa, né? Então, o Einstein começa falando para o Oppenheimer, vocês me homenagearam lá em Berkeley, né? Mas eu senti que a homenagem era de vocês para vocês mesmos, porque vocês já me consideravam como um cara ultrapassado e vocês aproveitaram as minhas primeiras ideias que deram início à física quântica e se vangloriaram. E aí ele fala para Oppenheimer, agora você que está vivendo isso, né? Estão te enaltecendo como grande cientista, e tal, mas na verdade eles já estão indo lá para frente. Então essa é a cena ali, mas aí ela termina com isso que você falou, né? O Oppenheimer dizendo, lá atrás a gente tinha medo de acender, né, incendiar a atmosfera e acabar com o mundo, mas eu acho que esse processo que foi desencadeado, né, de uma corrida armamentista nuclear, né, e produzir depois a bomba de hidrogênio, eu entendi que ele estava falando nesse sentido metafórico, falar, a gente criou as condições para destruir o mundo, quer dizer, o incendiar era aquele lá que ele tinha falado antes, lá não aconteceu, mas agora a gente fez isso. Então eu entendi dessa forma, tá, que ele estava Muito colocando. obrigado. Agora entendi bem um pedaço lá do filme. E o outro ponto, eu acho que ele é muito importante, né, que você traz da conversa do Oppenheimer é com o Truman, né? O Truman que era o presidente nessa época, Ah, né? era Truman, E do filme? era o Truman Truman é Dale ainda. Eisenhower. Hum, Ali, pelo menos no filme, fala do Truman. Acho que o Eisenhower Acho que veio, é o veio Truman, é. depois. Né? Eisenhower foi Mas depois, é. aí, o que aparece ali, né? Que eu acho que eu concordo com você. Aparece um pedantismo, né? De uma arrogância do Truman, porque ele começa elogiando tal, e aí quando entra nessa fala e o Oppenheimer fala que sente que tem sangue nas mãos, ele meio trata como um bebê chorão, né? Um descaso, Uhum. porque tipo assim, a minha defesa é eu te atacar, porque ele tem muito mais sangue também, né? Ele que resolveu continuar tal. Mas para mim o que fica é assim, olha, esses cientistas, eles são reais cientistas, a gente é que entende do mundo real, de fazer política, e eu acho que aí está o nosso grande erro, eu aí me colocando como cientista ou como intelectual, eu acho que a gente tem que conseguir entrar nesse meio e falar é, tem que ter voz, sabe? Tem que ser ouvido e tem que conseguir atingir o grande público nessas questões que são importantes. Elas têm ciência por trás, mas tem que ser uma ciência que a gente consiga que sobrepasse ou pelo menos que venha junto. A política ela tem que ser andar junto, né? Porque a impressão que dá e que a gente está vivendo isso hoje é que a política vai sendo feita quando a ciência interessa, ela vem junto. Quando não interessa, a política anda nos seus desígnios que não são para o bem comum, por exemplo. Aí é a opinião de novo pessoal, né? Mas eu acho que é legal você ter trazido isso, porque para mim também essa cena é muito marcante. A gente sai ofendido, sai com raiva, né? Mas eu olho É esse verdade. Truman e vejo um Trump. E tantos Obrigado. outros, né? Tantos E outros. tantos outros mais perto até, né? Enfim, eu acho que o que você trouxe aí para o Marcos mostra que a fogueira das vaidades ela não está só na academia, né? Embora esteja também tão grandemente na academia, né? A ponto de das pessoas para competir, para serem melhores, resolverem acabar com o mundo, né? Vamos acabar com o mundo para eu mostrar que eu sou bom o suficiente para fazer uma arma possível disso acontecer, né? Então, isso é terrível, né? Mas acho que numa intenção de acabar com o mundo dos outros, né? O meu preserva. Bom, É, vamos ver que arma pode ser essa, né? Para me deslocar, né? Do resto do mundo, né? E aí, nesse sentido, tem uma questão aqui no chat, que é do Igor, que pede para você, César, se você pode falar um pouco mais sobre essa nova perspectiva da ciência, né, que possibilite um caminho diferente, uma ciência mais colaborativa e menos competitiva, mais
Acho que o Igor quis falar também na direção de fraternidade entre povos, nações, aquilo que o Morin fala naquele livrinho pequenininho dele, Fraternidade. Eu gosto muito do sexto volume, né, do Método, quando ele fala da Uhum. ética, eu acho que ele traz isso, né, a ciência, o papel do conhecimento, da ciência, mas ele entra na política e entra na ética e para onde nós vamos, e o nível individual, o nível coletivo, nossa organização como sociedade. E a base de tudo isso, eu acho que é a gente conseguir mudar essa lógica de falar o mundo é complexo, né? E é bom que ele seja complexo, né? A diversidade é necessária, né? A gente fica querendo eliminar o outro diferente, o outro povo, o outro país, para eu conseguir crescer e tal, e a gente ainda não conseguiu entender que não, eu preciso do diferente. Então tem uma série de trabalhos, né, que vão nessa direção, né? O Steven Scott, por exemplo, é um cara que trabalha com complexidade e assim faz modelos tal, e ele vem falando há vários anos, né? Olha como eu não consigo ter evolução dos sistemas, né? Aí eu estou pegando por um lado, já vou falar de outras maneiras de olhar para a complexidade, mas ele vem mostrando como que essas simulações todas que você faz de sistema de estado, de governança, não sei o quê, se você não tiver o espaço da diversidade e ela gerando variação, né, olhar para isso de uma forma dinâmica, a gente sempre cai nos guetos e competição, né, que eu acho que é o que está por trás, né? E se a gente for olhar para a ciência da complexidade, lá nos anos 30, que é onde estava acontecendo tudo isso, toda essa revolução, é onde aparece, por exemplo, o trabalho Ciência e Complexidade do Weaver, né, que é um grande marco de falar, olha, tem emergência das coisas, né? E tem incerteza, a gente nunca vai conseguir saber tudo, que do mesmo jeito que vem uma mudança de paradigma, né, numa ciência que ela é muito objetiva e focada em objetivos estreitos, né, e não objetivos de sociedade, nessa época aparece também e é o começo de uma ciência da complexidade, né? Então eu acho que o Morin, ele consegue trazer tudo isso, né? Depois quando ele vai falando, né, da religação dos saberes, os próprios volumes todos do método, né? O que ele está fazendo? Ele está costurando, mostrando, juntando, não sei o quê. Então, eu acho que aí que nós temos esse caminho, né, de olhar para isso, mas como ele faz, quer dizer, eu trago as ciências sociais, as humanas, e o que dá a liga? É a ética. Mas qual que é essa ética? Não é uma ética de certo e errado, é uma ética né, é, é, não é um relativismo também, mas é uma ética de entender as diferenças, de conviver com as diferenças, né? É baseado numa dialogicidade que não se resolve, não é? Eu estou conversando para chegar em uma coisa comum, não, eu estou conversando porque a gente vai continuar conversando, né? Então, eu diria que essa nova perspectiva, ela pode não parecer tão nova, mas ela é nova se a gente olha para o que nós temos. Quer dizer, o que nós temos não vai na direção oposta desse caminho, né, que o Marcos falou agora também, quer dizer, um caminho de confiança, de solidariedade, de olhar para o outro como eu vejo primeiro a generosidade, a bondade, é lógico que vai ter um ou outro caso, mas é o oposto de você olhar para o outro como sendo o cara que vai me sacanear, que eu tenho que eliminar, né, que é hoje como a gente tem, tudo virou inimigo. Tem mais Perfeito. pergunta, ó. Professor, quando eu coloquei essa pergunta também, você falando, conseguindo me ouvir? Sim. Eu lembrei também, né, do Sam Harris, quando ele fala da paisagem moral, onde ele vai falar sobre a importância da ciência para definir valores. Ele vai defender isso nesse livro, assim. E outro livro que eu lembrei agora. Opa, alguém tá falando? Que faz sentido também é aquele Antifrágil, do Taleb. Que é bem interessante, assim, que vai falar dessa imprevisibilidade. E achei bem interessante. Esses livros me Uhum. vieram na mente. Ah, legal você trazer não sei quanto o pessoal daqui conhece do antifrágil, né?
mas é uma ideia bem interessante que você aproveita a não linearidade das coisas, né? O que que cresce de uma forma é, que, quando é provocado, ele fica maior e mais forte, né? Essa é a ideia básica do antifrágil, porque quando você fala que uma coisa é Alimento do caos. robusta, né? Quando algo é robusto, eu vou lá e provoco ele, chacoalho e tal, e não acontece nada, ele continua igualzinho. Mas os exemplos que o Taleb vai dando no livro são essas coisas de o que acontece se eu exijo meus músculos, por exemplo, né? É lógico que eu vou romper microfibras, não sei o que e tal, mas ele, né, se regenera e regenera mais forte. Então ele cresce, por quê? Porque ele foi provocado. E isso acontece com sociedades, né? Então quando você tem eu costumo dizer, a gente trabalha muito no meu grupo, né, de desenvolvimento das crianças, dos jovens, né, e entra a ideia do desenvolvimento moral, a gente vê quão importante é a brincadeira, por exemplo. Na brincadeira você percebe que os meninos, eles vão, às vezes, no limite, provoca, testa, não sei o que e tal, mas você está num nível de provocação que você entende o que que eu posso, o que que eu não posso, quais são as consequências. Se você não faz isso, você não tem um crescimento saudável, né? Que é aquele que você está lá dentro do computador e está crescendo vendo uma coisa que você não está vivenciando, né? O outro viveu e você está assistindo, né? Então, eu acho que essa ideia do Taleb é muito interessante, importante, que a gente não pensa como é que eu gero sistemas que eles vão ficando mais fortes, mas eles aceitam a provocação, porque eles sabem que vai ter o tempo inteiro. Então, eu vou ter, por exemplo, num grupo, eu sempre vou ter uma pessoa que é o egoísta, que ele vai querer levar vantagem. Por quê? Porque se todo mundo está colaborando, ele vai falar, então eu não faço nada, todo mundo faz e eu, né, fui surfar, né? E os outros fizeram o trabalho e puseram meu nome. Estou brincando aqui, mas essa ideia de que um se aproveita dos outros, na verdade, se você entende que funciona assim, você começa a criar blindagem e fala, olha, a gente já entendeu, de novo, mais um daqueles. Tipo assim, sabe, você faz, né, você não vai criar regra que pune todo mundo, né? Fala, não, mais um daqueles, vamos dar uma blindada aqui. Então, você vai desenvolvendo mecanismos para falar, é assim que funciona, né? Uhum. Agora, o que eu acho que tem de muito interessante no Taleb, e aí eu vou voltar para o filme, é a ideia de que ele discute em outros livros também, mas é a ideia dos eventos extremos, né? Uhum. Que a gente sempre tem uma coisa que é o normal, está acontecendo e tal, de repente você tem um evento que ele é muito raro de acontecer, mas se acontecer, mudou a vida daquela pessoa que viveu aquilo ou daquele grupo que viveu aquilo. Então, uma pandemia marca uma sociedade, né? Uma guerra marca uma sociedade. É um evento extremo, é extremamente raro, né? Mas quando ele acontece, as consequências são enormes. E se a gente for ver a história da nossa evolução, nossa, seja pessoal, seja da família, seja, né, de país, ela é sempre marcada por esses eventos extremos, né? A gente fica fazendo a ciência normal, que tenta explicar, se tudo continuasse assim, eu vou fazer uma previsão que não daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, tá? E, em geral, ela vai andando assim até que acontece o evento extremo e muda o rumo completamente. Aí você tenta fazer a ciência normal de novo, as previsões, os modelinhos, tá? Então, essa ideia de entender como lidar com esses eventos extremos é muito importante, porque, em geral, aí o que que sobra para a gente? Solidariedade, ajuda coletiva, né? Porque o evento é tão extremo que são essas coisas que permitem você reagir ou lidar com essas situações, tá? Eu lembrei do livro exatamente por isso, porque ele nos ajuda a assumir a complexidade, a reconhecer de que é complexo, é imprevisível, é caótico. Eu acho que isso conversa muito com o que você tinha acabado de falar. A perspectiva, ela começa assumindo que é complexo, né? Então acho que ele Aham, nos aham. ajuda de uma maneira divertida e potente, né? Do jeito dele, né? É. Ou eu li quer falar, depois eu comento. Desculpe. Ele. O Mohan fala isso também, né? Que diante da tragédia, Oi? é, tem dois caminhos. Um é a paralisia e o outro é a solidariedade, né? Que seja a solidariedade. Desculpa, Euler, você. Obrigado. Permitir. Deixa eu ver aqui. Hoje eu estou
na rua. Estou acompanhando. Eu, ao assistir o filme, me encantou durante o processo parece que o não visualizar as emoções, mas de sentir as emoções via trilha sonora. Eu não sou um expert na música, mas a música que estava tocando me encantou bastante. A trilha sonora, né? Acho que isso ele fez brotar o sentimento presente nas cenas com a trilha sonora muito gostosa. O outro me chama a atenção todo do filme uma situação filosófica de explicitar a necessidade de explicitar a realidade, que muitas vezes, que na linguagem de Morin, tudo é complexo, né, professor Marcos, que está por aí, e isso parece desnecessário, mas aí a necessidade de, muitas vezes nós esquecemos disto e ficamos presos em simplificações, em reducionismos de ou podemos, ou o cientista é ético, é antiético, ou é responsável e irresponsável pelas suas descobertas. E na verdade, né? E eu penso que ao trazer os aspectos da realidade é exatamente essa complexidade, que não é simplório, simplesmente escolher um lado, um aspecto ético e moral, mas encarar de forma reflexiva e constante esta realidade que está presente nas nossas ações cotidianas, e aí é ressaltado isto com a questão da própria bomba atômica, a ciência e as responsabilidades, as consequências desse nosso trabalho, desse nosso poder científico. Há uma dualidade, né, da bomba atômica, que é combatido esses ficar caindo em dualismos, né? Como um efeito da engenhosidade humana e ao mesmo tempo como uma ferramenta de destruição sem precedente na história, né? E aí eu penso que ele traz essa reflexão de que no ato isso não é inseparável. Não dá para você simplesmente chegar a ponto final, mas continuar constantemente refletindo. E é esse o desafio. Continue a nadar, né? E aí, competição, cooperação, simultaneamente os dois elementos. Então, essa é a reflexão que me vem até pelas provocações trazidas aí. É muito legal, Euli. Deixa eu tentar comentar rapidinho para a gente ouvir mais gente, mas a primeira coisa que você trouxe, né, da trilha sonora, também me chamou muito a atenção, e o que eles fazem, o jogo, não sei se você reparou, das cenas que são em branco e preto e que são coloridas no começo do filme, para a gente tentar entender que são tempos diferentes, mas tem momentos em que ele faz a cena e é um silêncio total, né? Por exemplo, quando vão fazer o teste da Trinity lá, a bomba, que fica tudo totalmente em silêncio, você vê, né, a luz chegando primeiro e depois vem o som.
mas e aí o som chega primeiro em quem estava mais perto lá, né, depois chega nos outros que estavam nos carros lá mais longe. Então ele tem uma coisa que tenta passar um pouco algumas ideias, mas não sei se você reparou que na hora que ele está lá, já estourou, já jogaram as bombas, tal, e ele está com o público, ele começa a ter aquelas imagens, né, de pisando nas cinzas, né, mas ali também some o som, né? Como se fosse, eu estou aqui em transe, mas eu acho que essa, não só a trilha sonora da música em si que nos conduz, né, em emoção, mas também esses efeitos, eles são muito pensados, né? E a gente mexe com a gente. Eu assisti hoje de novo o filme, né? Tinha assistido lá em agosto, quando eu fiz a outra conversa, então eu fui ver de novo. E aí, como você já conhece a história, você vai prestando atenção nessas coisas. Muito legal. E o outro ponto que você trouxe, né? Essa ideia dos dualismos, da simplificação, é uma das coisas que eu acho que o filme ele ele reduz um pouco. Você vê, o Oppenheimer, ele é apresentado. Eu conheci a peça também. Quando eu fiz a faculdade de física, eu tinha lido a peça que o Marcos falou, né, do caso do Oppenheimer. E eu tinha uma outra imagem. Quando eu assisti o filme, eu falei, mas espera aí, não é esse Oppenheimer que eu conhecia de lá? Eu tinha uma birra, uma bronca maior do que eu fiquei agora, né? Para mim, ele mudou um pouco. Mas uma das coisas que eu acho que é interessante é o quão culto o Oppenheimer é. Você vê que aparece lá, ele aprende holandês em 6 meses para já dar palestra, ele lê sânscrito, ele fala lá uma hora pro Lawrence, e fala, mas você está contra a revolução, uma mudança agora, mas está acontecendo em tudo quanto é lugar, pega o Picasso, pega o Stravinsky, pega Freud, Marx, ele vai citando, então assim, tipo, e ele apoiava a Guerra Espanhola, né, a resistência. Então, assim, mostra que ele é uma pessoa muito culta, muito envolvida, e parece que ele só está decidindo fazer a bomba, assim, porque ele está pensando na primeira consequência, a gente vai lá e vai mostrar o poderio e pronto, nunca mais vai ter guerra. Então, parece que é uma visão ingênua de todos aqueles cientistas que eles não estão pensando em consequências, né? O que vai acontecer depois? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, eu acho que isso faz falta, porque parece que o cientista só está querendo fazer aquela coisa, depois quem vai decidir é o político e usando o militar como ferramenta para fazer, né, decidir, ou esconde ou não esconde. Tá? Então, eu acho que aí tem uma coisa que passa pelo que você está falando, quer dizer, não é preto no branco, não é dualismo, mas tem uma nuance, aquela ideia da gente ser intolerante com o intolerante, né, que é o que começa aí, o Hitler, ele né, é um perigo para a humanidade, então tinha que ser intolerante, tem que partir para alguma coisa maior, então a gente não pode ser ingênuo também e falar, olha, como o risco existia, não tinha que estar produzindo a bomba, é muito difícil essa decisão, mas se a gente fica numa análise simplista, eu acho que a gente não pega essa nuance. O que eu acho que tem que olhar e depois que já não tem mais o Hitler, já não tem mais a Alemanha, não tinha que ter revisto tudo, não tinha que ter feito uma grande discussão agora, aberto o que era o projeto. É lógico que você faz uma discussão nacional agora, queremos, não queremos, é genocídio, né? Você jogar uma bomba, matar 70 mil pessoas, né, inocentes de uma vez só, é genocídio, né? Então, eu acho que a gente simplificou algumas coisas, mas é importante isso que você está trazendo, da gente voltar e falar, olha, eu posso pensar isso daqui a alguns anos. Como é que nós vamos estar como humanidade depois que aconteceu? Como é que eu vou me sentir? Como é que os outros vão estar? O que vai acontecer no mundo? Como vai ser a política e tal? E isso deve ter sido muito discutido, mas fica lá numa esfera, né, que parece no filme que quem está discutindo isso é só lá o presidente que fala, agora deram um as para ele, né, e ele vai usar o as é o quê? Eu posso jogar uma bomba nuclear, mas eu vou continuar fazendo joguinho de estratégia, né? Então, acho que vai nesse ponto que você tocou dos dualismos, do simplismo. Tem uma rede Filosofia Ecointegral. Aí o fundador, ele defendeu a tese dele voltada para a filosofia do futuro. No Brasil não é que compram muito essa ideia, ele foi para fora para defender, mas trabalha exatamente em
em instigar, em questionar nas pessoas exatamente essa situação, ou seja, de não simplificar a nossa ação só no presente aqui e agora, mas qual é temos que pensar o sentido das coisas? Sim, mas o sentido não é só aqui e agora ou daqui a um ano. O sentido atravessa gerações também, ou seja, aí qual é o sentido disto para muito mais à frente, né? Tem uma linha de política que eles chamam também de política integral, né? Eu entrevistei um pouco mais de um ano uma das líderes desse movimento, uma alemã, e o que eles dizem é bem nessa direção. Quer dizer, quando eu vou pensar na política, eu tenho que pensar ela local, regional e global, e curto prazo, médio prazo, longo prazo. Aí os vários públicos, né? Então, são jeitos de você olhar na integralidade tudo que vai acontecer com todo mundo. Você começa a desenhar de uma maneira diferente. Tem, né, a ideia do integral é muito bacana, porque em geral você se integra mesmo, né? Assim, tem a intenção, não que aconteça, mas esse movimento é bacana. Depois eu vou achar aqui a referência, eu ponho mando no grupo. Legal. Tem algumas perguntas aqui no chat que posso passar aqui para o César. O Anderson, ele fala: sabemos das implicações e ainda hoje tivemos ameaças dessa natureza por parte do Putin. Né? A Edna completa, cisnes negros. E o Anderson ainda fala: é interessante considerar que antifrágil é diferente de resiliente. Eu vou passar mais uma pergunta da Sandra. Ela fala: os modelos que analisam as mudanças climáticas trabalham justamente com esses eventos extremos, né, que você mencionou, mas as pessoas ainda duvidam. Eu acho que, se você quiser comentar, a gente deixa mais uma que tem mais para o final. Não, legal. Eu acho que o perigo nuclear, ele nunca deixou de existir, né? Então, não são muitos países que dominam, né, que produzem material nuclear suficiente para fazer uma bomba, mas alguns são muito instáveis, né? Na verdade, eu diria que todos. A gente não pode dizer que os Estados Unidos é estável, né? Por quê? Porque foi ele que já jogou e já iniciou tantas guerras, então não dá para colocar, né? E você pega um Trump falando America First, né? Então eu não classificaria, né? Mas o fato de existir as bombas nucleares sempre foi a discussão, desse pós-guerra, né? Toda a época da Guerra Fria, né? E aí surge a teoria dos jogos, né? Como é que você faz estrategicamente mostrar que, olha, eu produzi tanto, eu tenho tanto, aí o outro fala, não, mas agora eu tenho tanto. Então, enquanto eram dois países, né, diretamente, Estados Unidos e União Soviética, o tipo de jogo era um. Mas na hora que você começa a ter, né, uma Coreia do Norte, você começa a ter, né, outros lugares que tem outra visão de como é que eu lido, que política que eu faço, ou que eu não quero fazer política, eu só quero intimidar, tá? Então muda completamente. Então o perigo de uma guerra nuclear, ele nunca deixou de existir, e a gente sabe assim, se desencadear, ela pode de fato destruir a humanidade, né? Então é diferente de outras coisas, né? Porque esse é um evento extremo, né? Mas esse a gente consegue saber antes de acontecer, falar, olha, se acontecer, né? Mas a gente vê, né, o que o Anderson citou, o caso do Putin, ele falou de novo, né, olha, vocês estão lá dizendo que vai vir exército da OTAN, eu tenho arma nuclear, vocês estão lembrando, né? Então, assim, é um nível de instabilidade na história da gente, desde esse pós-guerra, teve vários, né, os mísseis de Cuba, né, foi um desses momentos, ficou uma tensão, aquela história que tem o telefone vermelho dos dois lados, né, que a gente via nos filmes, nas histórias e tal, em vários momentos aparece, né, relatos de falar, olha, eu estava lá para apertar o botão, né, e foi por muito pouco, era um, né, alerta falso, mas quase que iniciou essa guerra, e eu acho que a gente está, sim, vivendo
essa situação de novo, né? Mas, como eu falei, a gente tem outras crises, outras maneiras de destruir o mundo hoje, né? E aí eu acho que isso conecta com a colocação da Sandra, né? Quando você faz esses momentos, analisa as mudanças climáticas, o que a gente está vendo, né? A gente tem vários turning points ali, né? Quer dizer, os pontos de não retorno mais, porque esses modelos que você tem, a probabilidade de alguma coisa virar uma exponencial e não tem volta, ela é muito grande. Então, você começa a fazer modelo já prevendo. Eu não sei exatamente quando que vai emergir algumas dessas coisas que não tem mais retorno, mas que vai aparecer, vai. E a gente está vendo pipocar coisas que já são muito extremas hoje em vários lugares do mundo. Então, você começa a fazer modelos que começam já a contar com esses efeitos, né, extremos já dentro do modelo. Por quê? Porque eles já estão aí, já estão aparecendo e vão aparecer cada vez mais, e eles estão interligados, um puxa o outro, tá? Então, eu estou concordando com ela. É muito difícil. A minha área de formação era fazer esse tipo de modelagem, né? Que eu fiz na teoria de campos, mas esse tipo de coisa de você a estatística que você usa, os modelos que você usa, são diferentes da estatística usual que a gente faz para eventos que não são extremos, né? Então, a maioria dos cientistas também tem muita dificuldade de trabalhar com isso, em gerar simulações que a gente vê, que estão tentando fazer simulação de políticas públicas, elas ainda são modelos bem convencionais, né? Que não vão mostrar esse tipo de coisa. A última coisa que foi colocada aí, né, a Edna mencionou o Cisne Negro. Esse acho que o primeiro livro do Nassim Taleb, né, que ele ficou conhecido porque foi um best-seller, né, que é aquela ideia de não interessa quantos cisnes brancos eu vejo no mundo, na hora que aparece um negro, eu já não posso mais afirmar que todo cisne é branco, né? Então, é um evento, é raríssimo, mas na hora que ele acontece, muda tudo. Então, é um desses jeitos, né, de você olhar, e isso tem sido falado na ciência como um todo, né? É uma ciência indutiva, por mais que eu consiga mostrar que é desse jeito, na hora que aparece um evento contrário, eu tenho que jogar fora essa teoria e falar, tem que ser outra. Essa já se mostrou, né? A ideia da falseabilidade, né? Mas acho que não é o nosso assunto aqui, mas tudo isso é bem, bem interessante. Nossa, está tudo muito interessante, César. A gente está terminando, mas tem duas perguntas aqui que são convergentes sobre a inteligência artificial, e eu acho que a gente podia terminar com ela se as pessoas não tiverem mais perguntas, mas eu vou te falar aqui. A Edna pergunta qual a sua visão sobre os pesquisadores de IA se referirem ao momento presente como um momento Oppenheimer. E o Igor pergunta se a inteligência artificial pode facilitar o acesso à tecnologia para a produção da bomba atômica por outros países, ou mesmo por organizações terroristas, e se são as matérias-primas que são pouco acessíveis e dificultam, né, esse desenvolvimento, ou se é uma questão de saber tecnológico. Legal. Eu acho que vou começar pela pergunta do Igor e depois eu vou para a IA, né? A ideia desse controle que foi feito, né, das agências de controle da energia nuclear, que a gente sabe que elas fiscalizam os países e tal. Por que dá para fazer isso? Pensar, né, num controle mundial, né, ter uma agência internacional de energia atômica, porque existem poucos lugares, né, as reservas de urânio, plutônio, de urânio, né, basicamente são esparsos. Agora começou o movimento de usar tório também, né, para fazer reatores, tá? Mas o processo de enriquecimento, ele é muito custoso, ele deixa evidências, então você consegue, olhando na atmosfera, tal, falar, ali deve ter uma planta
de energia nuclear que está produzindo. Então, isso é uma das maneiras de você falar, olha, a gente sabe quais são os países que detêm, porque é muito evidente, é difícil tirar de um lugar, fazer o enriquecimento. Então, teve um controle aí que aconteceu ao longo desses 60 anos, 70 anos pós as primeiras bombas atômicas. Então, isso é uma das razões, né? Mas quando a gente começa a associar a inteligência artificial com a possibilidade, né, de armas, uma das coisas que foi muito discutida e que não está resolvida é a ideia de você fazer robôs usando IA, robô para matar, né? Então, como você faz um robô à prova de bala, que ele tem sensores, olhar tal, e ele vai entrar em tudo quanto é lugar, vai ter, né, visão é, pelo calor, vai identificar onde tem humano, tá? Então, assim, é uma coisa, uma arma de destruição que ela é muito mais barata de produzir. E você solta no meio da população uma coisa como essa, não tem como fugir, porque ele é tão sofisticado que, né, é destruição em massa barata, né? E outra coisa que também é movida à inteligência artificial é a ideia dos drones, né? Que você pode ter um sistema de drones interconectados, que como eles podem ter sensores e tal, eles vão mapeando o lugar e ver se, né, tem alguma coisa. Se um for derrubado, eles estão todos em rede, os outros se rearranjam, continuam, tá? Mas eles podem atacar. Isso tem sido usado. A gente vê de vez em quando, tal terrorista foi morto, tal, por um drone. Na verdade, esse sistema já está sendo usado. Só que o que se fala hoje? Os robôs de matança, eles ainda são caros, sofisticados, né? Porque conseguir toda a movimentação para entrar em qualquer lugar, ainda é muito caro. Agora, drone, você faz no porão de casa. Então, começa a mudar, você fala, como é que eu vou combater terroristas, por exemplo? Porque enquanto você está fazendo uma discussão que é no nível de países, se organizando, se controlando, criando regras, é uma coisa. A hora que você vai baixando a granularidade, fica um grupinho que pode fazer isso, aquilo, né? A gente vê uma coisa que não é sofisticada, mas é o que aconteceu no Brasil, todos esses eventos de violência às escolas, né? Ataque em escola com essas matanças. Por quê? Porque a pessoa tem acesso à arma, é um maluco, ele vai lá e entra e atira em quem ele conseguir, né? Imagina esse tipo de pessoa ter um drone, por exemplo, um exército de drones, ou um grupo de pessoas tem um exército de drones. Então, a gente começa a pensar, isso só funciona bem se for movido a um sistema que ele vai se adaptando enquanto está acontecendo. E a inteligência artificial hoje permite fazer isso. Então, essa é uma das ligações, né, com a inteligência artificial. A outra discussão que tem sido feita de inteligência artificial é de quando que ela vai ficar inteligente o suficiente para falar, olha, esses objetivos que você está me dando, né, que no fundo a inteligência artificial é um programa que vai fazendo uma otimização, mas ela é autônoma em fazer a otimização, né, é a ideia da aprendizagem de máquina, né, e isso é o que permite a gente ter alguns sistemas tão avançados que pode substituir um advogado, que pode substituir um radiologista. Então tem várias aplicações que já são muito sofisticadas, mas o que se diz assim, se a gente começa a usar a inteligência artificial para fazer algumas coisas que nós humanos fazíamos normalmente, ela pode chegar num ponto de inteligência que ela fala, para fazer isso eu não vou seguir as regras ou os objetivos que você está me dando, eu vou fazer de um outro jeito, né? Então é a discussão de quando você tem a inteligência geral, né, que eles dizem, não é uma inteligência para isso ou para aquilo, mas começa a ser inteligência geral. E aí o problema é assim, será que eu consigo criar sistemas que eles estão alinhados com os nossos valores, com a humanidade? Quer dizer, ela vai estar alinhada com a humanidade ou ela vai desenvolver uma coisa que fala, nós não precisamos dos humanos, eles atrapalham a nossa otimização, a gente vai fazer um mundo melhor pelos nossos critérios, né, porque eles vão também desenvolvendo critérios. Então, essa é uma das discussões que tem acontecido, né? Muita gente diz, não, isso não vai acontecer, ou isso está longe, ou os humanos são interessantes o suficiente para eles manterem os humanos ali meio como bichinho de estimação, né? Não sei se vocês viram
Na semana passada, no Instituto de Estudos Avançados lá da USP, uma das discussões foi com um australiano que trabalha nessa linha, né? O que está acontecendo, para onde a gente vai, quais são os perigos. Eu faço parte de um grupo lá do IA da USP que está discutindo a ética na inteligência artificial, né? E aí tem vários grupos de trabalho, de educação, política e tal, mas é uma grande discussão em aberta. Mas a analogia que foi feita pela Edna, né, com os cientistas Oppenheimer, eu acho que é bem isso, né? Quer dizer, as pessoas estão tão fascinadas com o que podem fazer, desenvolver, produzir, que elas não estão olhando para consequências. O Geoffrey Hinton, né, o Jeff Hinton, que é o canadense que desenvolveu grande parte do sistema de redes neurais que está sendo base para vários desses desenvolvimentos dos LLMs, né, que são esses, o que está por trás do ChatGPT ou de, né, do Gemini, tem muita coisa aparecendo muito rápido, né, mas ele é o cara que estava na Google e ele saiu falando, tem que tomar cuidado, porque a gente está produzindo uma coisa que vai ficar autônoma e mais inteligente do que os humanos. A discussão se pensa, não pensa, se sente, não sente, ele falou, é um outro jeito de olhar para essas coisas, ele é mais capaz do que os humanos. Vale a pena olhar as últimas palestras do Hinton, né, que ele é um cara que conhece por dentro e ele está assustado, ele fala, eu vejo de uma maneira pessimista o nosso futuro. É E como se ele fosse está um Oppenheimer lá, né, consciente, antes de soltar a bomba, ele falou, opa, né? E ele que conhece os meandros está assustado, imagine nós. E aí eu acho que a gente conclui com a pergunta da Maria Angélica. O que faz, o que leva o humano até esses lugares? Por quê? Para quê? Então, eu diria que, de novo, né, acho que cada um vai ter uma visão disso, mas eu acho que o nosso próprio processo evolucionário, ele nos levou a essa complexidade, né, e acho que a gente vê isso como, eu vejo como muito bonito, a gente ter essa capacidade de conviver com o diferente, de aceitar a surpresa, né, de se encantar com essas coisas, né, quando você vai para o mundo da arte, por exemplo, ou quando você viaja, como a gente estava falando antes, quando convive com outro povo, tem um monte de coisa inesperada, e no começo você fica meio assim, né, ansioso, mas de repente você fala, que legal que eu vivi isso, olha, né, eu não tinha pensado, é um outro jeito de ver a vida, as coisas, tá? Então, eu acho que essa ideia da gente viver em sociedade e conseguir conviver com o diferente é o que nos permitiu criar tudo que a gente tem hoje, uma sociedade que eu diria que ela é muito mais complexa do que era antes, mas também muito mais rica, muito mais interessante, né? E aí tem uma coisa natural do ser humano do florescer, né? De querer desenvolver conhecimento, tá? Então eu acho que é uma coisa que pela nossa evolução, ela vem meio natural. Então eu vejo essa complexidade como sendo algo que não deveria ser detido. A gente devia aprender a navegar por ela, né? Sem deter. É lógico que você vai limitar, como a gente estava falando, algumas coisas que você fala, não quero mais disso, tal. E aí os critérios são éticos, né? De todos somos iguais. Então tem, né? Todas as ideias de justiça, igualdade, e tal. Que eu acho que isso nos move. Mas eu acho que a pergunta da Maria Angélica, ela vai também para o outro lado, né? O que nos leva a construir essas coisas complexas que causam esses problemas todos, né? E eu acho que aí a gente tem um problema de sociedade mesmo, né? Quando a gente está fazendo uma sociedade onde o que busca é o lucro, por exemplo, você gera uma necessidade de consumo, a gente tem um problema enorme como sociedade, porque é assim, eu preciso mostrar que o país está crescendo. Crescer para quê? Né? Então a gente tem uma ideia de que se não crescer tem um problema, mas a gente sabe que o crescimento é o problema, né? E a gente não consegue sair disso, falar o uso de energia já não é sustentável, mas a gente não consegue mudar isso. Por que não muda? Porque economicamente não é viável. Então a gente tem algumas imbricações aí que eu acho que parte das complicações ou da complexidade que a gente gerou, que são essas coisas interligadas,
Eu acho que ela vem por uma visão de mundo que a gente ainda não conseguiu mudar. Talvez só vá conseguir mudar quando está lá na beira do abismo, né? Talvez não, talvez a gente caia no abismo. O ideal seria a gente conseguir alguns passos antes, porque a gente já está perto. É, o ser humano tem a mesma capacidade de generosidade e de maldade, né? Pode usar como quiser, né? Mas eu acho que tem uma inércia também, né? Não dá para dizer que todo mundo é mal, que está vivendo nesse sistema, que está se autorreproduzindo, se autorregula para continuar desse jeito, né? Eu acho que ele foi criado, é lógico que tem alguns que estão se aproveitando, mas também ele se aproveita porque é aquela coisa, eu penso egoisticamente, para mim vai ser bom, mas o que nós conversamos, quer dizer, isso aqui nesse momento eu estou cuidando de mim e tal, mas não vai ter futuro para os meus filhos, para os meus netos e tal, e a gente ainda não conseguiu sair dessa coisa, mas não que eu acho que todo mundo que dê para também, como eu lhe estava falando, né? Tem os bons e os maus e vamos juntar. Eu acho que não, tem um monte de gente que está entrando numa roda viva que nem para pensar, né? Leva tanto tempo para conseguir fazer as coisas do dia a dia e a gente não tem que parar e conseguir tirar dessa roda viva. Tem que contar os invisíveis, né? Que são tantos. Sim. Bom, gente, eu acho que é, vamos dormir com isso, né? Eu acho que daria para a gente ficar aqui muito tempo ainda. César, não tenho palavras para agradecer o tanto que você é, me fez pensar, refletir sobre. E como é interessante a gente ouvir as visões diferentes, né? Como a gente aprende com o outro sempre, né? César, foi uma alegria ter você aqui hoje. Ah, eu que agradeço. Desculpa ter falado tanto, né? Porque o ideal Não, queria foi ser também excelente. ter umas coisas mais entre vocês, mas falo muito. Foi muito, muito bom. Agradeço em nome meu próprio e do CEP. Foi realmente fantástico essa noite e essa conversa com você. Muito, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês todos.